Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. O programa onde abordamos temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e, consequentemente, das empresas. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial no mundo corporativo, nas relações interpessoais. Comunicação relacional. Gente, eu ouvi falar em comunicação relacional porque eu não conhecia no último HJ Conference em Santa Catarina, que eu estive junto com vários palestrantes de nível nacional e internacional, e um deles foi o Alex Carneiro, que nós estamos trazendo hoje aqui no programa Mercado e Desenvolvimento. A comunicação relacional vai além de troca de informações. Trata-se de estabelecer conexões genuínas, compreender as necessidades do outro, e aí nós estamos entrando na empatia, e construir um ambiente de confiança e colaboração, seja nas empresas, no mercado ou no dia a dia nas nossas relações. Para enriquecer a nossa conversa, e olha que vai ser uma conversa maravilhosa, nós convidamos o professor Alex Carneiro. Ele é professor e palestrante, trabalha com desenvolvimento de pessoas e lideranças há mais de 25 anos. Especializou-se em comunicação e relacionamentos. É autor de 4 livros nessa área. Alex Carneiro irá compartilhar com a gente insights, experiências, estratégias para melhorar a comunicação em todos os aspectos da nossa vida. E aí vai do lado pessoal ao lado profissional. Alex Carneiro, que honra, que privilégio lhe receber no Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. Ô, Johnny, eu que agradeço o convite. Queria dizer que eu sei que o seu canal é um canal de nível nacional, mas é um prazer especialmente estar falando com o pessoal do Nordeste, né? Eu já tive no Nordeste, morei no Nordeste na década de 80 por mais de um ano. Depois, o meu filho mais velho, também mais para frente, teve aí por Natal. Eu estive em Recife, eu morei em Recife um ano e meio, e o meu filho mais velho em Natal por quase 3 anos. É uma região que a gente gosta muito. É um povo que eu sempre vejo como muito interessado no conhecimento, uma capacidade intelectual muito grande, e eu sei que a gente está em nível nacional, mas eu tenho esse carinho especial, tenho até alguns amigos que estão ainda aí pelo Nordeste. Muito obrigado, espero contribuir bastante com o Diário do Norte. Eu não tenho dúvida que você vai contribuir muito. Olha, eu tomei conhecimento da comunicação relacional através de você, viu, Alex? Você trouxe insights e aprendizado para mim. Aí eu vou começar a primeira pergunta. Na tua visão, Alex Carneiro, o que diferencia uma comunicação relacional de outras formas de comunicações? Então, o fato de ter incluído na palavra comunicação relacional Sim. é justamente a ideia de trazer esse diferencial. E por que trazer esse diferencial? Porque a gente não pode olhar a comunicação fora do relacionamento. Na verdade, a comunicação é uma ferramenta que nós temos para o relacionamento, né? Ainda que nós estejamos aqui num canal, né, estamos de forma digital, a sua comunicação, a minha comunicação visa atingir alguém que está do outro lado, contribuindo, etc. Enfim, né? Então, o primeiro aspecto que diferencia a comunicação relacionada à simples comunicação é a visão e o propósito. A visão de nós termos claramente que a comunicação ela precisa ser usada de forma a contribuir na nossa relação pessoal, profissional, digital, enfim, levar esse fator em consideração. O segundo aspecto é o propósito. É eu focar minha comunicação justamente para diante de uma pessoa, de um grupo, de uma liderança, de uma equipe, diante de seguidores no Instagram, no YouTube, enfim, como é o caso do Diário do Norte, eu saber que a forma pela qual eu vou transmitir uma mensagem, ela precisa atingir a pessoa na sua integralidade. Esse é um outro ponto diferencial, viu, Jane? A comunicação relacional procura olhar a pessoa em vários aspectos e não no aspecto de ser alguém que recebe uma mensagem, né? Olhar para o meu interlocutor, olhar para quem eu estou me relacionando apenas como alguém que vai receber uma mensagem é muito pouco, né? Eu preciso, na verdade, olhar além disso para quê? Para que, então, a minha comunicação impacte
o meu relacionamento e fortaleço o meu vínculo com as pessoas. Esse é o grande diferencial. Não estamos apenas falando de técnicas de oratória ou técnicas de comunicação da mensagem, porque a gente precisa ter clareza na nossa mensagem, a gente precisa ter assertividade, a gente precisa ter uma série de fatores, mas além disso, eu preciso estar sempre em foco. O quanto que eu vou fortalecer o meu vínculo relacional com a minha comunicação? O quanto eu vou contribuir com a outra pessoa? Esse é o fator diferencial. Eu tenho uma palestra, Alex, que é de clientes a fãs fiéis evoluindo a sua marca, e na palestra eu falo um aspecto, e eu queria que você trouxesse para mim dentro da comunicação relacional, tá? Eu digo sempre o seguinte: se você quer que alguém compre a tua ideia, se você quer trazer alguém para perto de você, se você quer alguém que ande com você, emocione essa pessoa. Emocionar essa pessoa está dentro da comunicação relacional? Total, Jani. Eu tenho um artigo em um dos livros que eu escrevi, como em coautoria, que fala da comunicação relacional como instrumento de aplicação da inteligência emocional, né? Bacana. E por quê? Porque a gente também precisa considerar que o ser humano ele não é apenas racional, ele é emocional. E, na verdade, a sua colocação tem muita razão de ser, por quê? O próprio Daniel Goleman, quando ele apresentou a teoria da comunicação, da inteligência emocional, melhor dizendo, ele deixa claro que o caminho do cérebro, das sinapses emocional, é mais curto e mais rápido do que o racional. Né? É Ah. por isso que a gente paga mico e dá furo, né? Você fala alguma coisa, meu Deus, por que eu falei isso? Então, Uhum. depois você fica pensando onde eu cheguei a essa ideia, por que eu não pensei antes, né? Porque esse caminho é mais curto. E aí, obviamente, que se eu considerar o fator afetivo, né, eu prefiro usar essa expressão. Inclusive, um dos elementos da comunicação relacional é a linguagem afetiva. Se eu considerar o elemento afetivo do ser humano, eu vou conseguir me conectar com ele de forma mais forte. Então, vou dar um exemplo, só Hum. antecipando aqui, porque pode ser que mais para frente você me pergunte sobre os elementos da comunicação relacional, mas um dos elementos é a linguagem afetiva. E por que linguagem afetiva? Porque eu preciso considerar esse fator que você está falando, que é o fator afetivo e emocional. Então, tem pessoas que são simbólicas. O que significa isso? Eu preciso, a todo tempo, lembrar dela ou demonstrar que eu lembrei dela. Né? Então, vou dar um exemplo aproveitando o Nordeste. Eu Tá. fiz isso eu já contei numa outra entrevista que eu tive, eu fiz uma viagem há alguns anos a Salvador e eu tinha uma equipe, e eu fui lá no mercado de Salvador e comprei uma canetinha que na época era R$ 1. Uma canetinha que vinha enfeitada lá como se fosse um birimbau e tal. E quando eu entreguei para uma das minhas lideradas, que era afetivamente simbólica, ela, nossa, caramba, lembrou de mim, eu vou deixar isso aqui na minha mesa e tal. Para ela fez muito sentido eu atingir ela naquele elemento. Né? Por outro lado, um outro liderado que tinha linguagem, né, que era a linguagem do servir, eu também consegui atingi-lo, por quê? Porque para ele, eu estava servindo ele, eu tirei um pouco do meu tempo para pegar algo que era para ele e me dispus a entregar a ele. Então, o elemento afetivo, ele é essencial. E aí a comunicação relacional, ela se diferencia da comunicação comum por conta disso. Ela considera temperamento, ela considera afetividade. Ô, Alex Carneiro, quais são os benefícios para as corporações, para as organizações, quando as pessoas conseguem aprender a aplicar uma comunicação relacional, e que consigam desenvolver melhor essa comunicação? Então, eu tenho, Johnny, uma palestra chamada Potencializando as Habilidades Relacionais com a Comunicação Relacional. Essa Bacana. palestra tem a ver com o que alguns chamam de habilidades socioambientais ou sociais, né? Que é o Tá. fato de eu ser capaz de lidar com o outro. Eu abro essa palestra justamente dizendo o seguinte: olha, antes de eu saber lidar com o outro, eu preciso de saber lidar comigo. Ah, E aí o interessante. Marcelo Diniz, que é um grande amigo e mentor, um palestrante fantástico, ele já há algum tempo, como de forma pioneira, vem falando sobre a inner skill, né, que é a habilidade intrapessoal, eu Sim. lidando comigo mesmo, né, acrescentando a habilidade soft skill, que é eu lidando com o outro, que é Sim. interpessoal. E nessa questão, justamente, que você me pergunta, qual o benefício que uma corporação pode ter, a hora que o meu líder, que o meu diretor, que o meu gerente, que o meu chefe de vendas, que o meu vendedor, né,
ele passa a olhar para ele primeiro, para entender como que ele funciona como pessoa, qual é o temperamento dele, qual é a linguagem afetiva dele. Ele aprende a lidar melhor com ele mesmo e, consequentemente, ele consegue lidar com outro fator da comunicação relacional que a gente chama de conectividade. Aí eu posso ser capaz de analisar como que eu reajo melhor nos ambientes e nas pessoas para procurar me conectar com ela, para procurar eu lidar com ela e alcançar ela de forma plena. Isso faz com que, então, os colaboradores na prática, a hora que eu consigo entender quem eu sou e entender quem o outro é, eu consigo alcançar as pessoas e, consequentemente, melhora o engajamento, motivação e um dos fatores que você citou na abertura do programa, né, que é essencial, que é a empatia, é a capacidade, aí é importante, né, você me permita que como professor, é importante a gente falar um pouco disso. A palavra empatos, patos quer dizer dificuldade, né, patologia, né, vem disso, o estudo de uma dificuldade, de uma doença. Empatos é estar dentro da dificuldade do outro. Na hora que eu consigo lidar comigo, eu venço alguns obstáculos que eu tenho para me relacionar e me comunicar, e aí eu avanço para olhar o outro, né? O temperamento dele, a afetividade dele, consequentemente, eu alcanço ele de forma plena. Isso gera confiança, gera empatia, gera um clima organizacional mais favorável. Essa é a proposta da comunicação relacional. Eu desenvolvo as habilidades relacionais, eu trago elementos que podem contribuir com a inteligência emocional, consequentemente, eu melhoro as minhas relações pessoais, profissionais e negociais. Por quê? Porque em todo momento nós precisamos lidar com as pessoas, mas se eu não consigo entender quem eu sou primeiro, eu vou ter essa dificuldade. Então, a comunicação relacional ela contribui de duas formas. Ela fortalece a liderança e, ao mesmo tempo, ela pode fortalecer o engajamento, a motivação, a venda, a negociação. Dentro do elemento corporativo, essa é a sua proposta. Ô, Alex Carneiro, nós estamos indo para o intervalo comercial, impressionante como voa o tempo, quando o papo é extraordinariamente excelente, né? Depois do intervalo comercial, eu queria que você trouxesse um tema para a gente, uma situação como a comunicação relacional pode diminuir ou melhorar ou trabalhar os conflitos dentro das organizações, tá? Nós estamos indo para o intervalo comercial. Na volta, nós vamos continuar conversando com Alex Carneiro, que é especialista em comunicação, comunicação relacional, professor, palestrante. Tem 4 livros publicados nessa área e que está compartilhando aqui na TV Diário com vários insights sobre comunicação relacional. Lembrando que o nosso programa é aos domingos, às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados, às 20 horas. Nós vamos para o intervalo começar e daqui a pouco nós voltamos aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento.